Olá, gatas garotas, sejam bem-vindas! Hoje vamos bater um papo sobre como não ficar insegura com o envelhecimento do seu corpo. Isso mesmo. Porque homens trabalham diferente o envelhecimento do corpo e as mulheres, diferentemente das mulheres. É sobre isso que a gente vai falar. E sobre a pressão em cima da mulher de se manter sempre jovem, como se não fosse permitido a mulher envelhecer. Quero dizer que essa questão, ela interfere na sua autoconfiança, na forma como você se encara e se posiciona, né? Sobretudo depois dos 30 anos, que é quando a mulher começa a se preocupar com esse processo de envelhecimento do seu corpo. Então é sobre isso. Continue aqui com a gente, certo? Para quem está aqui ao vivo, deixa eu colocar o nosso tempo, porque quem vai chegando, como não ficar insegura. Opa, Sueli. Pronto, aqui, deixa eu fixar aqui. Sueli, gata garota linda, maravilhosa, seja bem-vinda, meu amor. Saudade de você, saúde e paz. Vamos bater um papo hoje aqui como não ficar insegura com o envelhecimento do seu corpo. As mulheres têm uma preocupação muito grande com relação ao envelhecimento, com relação ao corpo. E é natural que a gente cuide do nosso corpo, é essencial, até porque ele é um lugar, é a nossa morada aqui na Terra, né? É o nosso, vamos dizer, é a nossa nave espacial para a gente passar aqui, não é? Então, assim, é importante, mas é preciso a gente estar observando até que ponto é cuidado, até que ponto é por insegurança ou por medo. Então, a gente vai bater um papo sobre isso aqui, ver como a gente pode estar aí diminuindo essa insegurança, essa preocupação e se aceitar, não é? Aceitar de uma forma mais confortável, para que você se sinta mais autoconfiante, para que você se sinta mais segura. Porque sim, essa insegurança com seu corpo, essa insegurança com esse processo de envelhecimento do seu corpo, causa algumas limitações para você, causa alguns impedimentos para você que você mesmo cria. Mas calma lá, não é tudo coisa da sua cabeça não, viu? Tem, por trás dessa insegurança, existe alguns fatores que acabam estimulando ainda mais isso nas mulheres, sabe? Não é assim, as mulheres, elas são inseguras naturalmente. Não, não é assim. Existe mecanismo, existe fatores que contribuem para que a mulher fique insegura com seu corpo, não é? Então, assim, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que praticamente faz um culto à beleza, um culto ao corpo perfeito, a padrão. E isso, esse culto que se faz, essa cobrança excessiva em cima do corpo feminino, né, para ser perfeito, a gente sabe que não existe essa perfeição. Mas por mais que as mulheres tenham consciência, por mais que a gente fale, ainda assim é desafiador você se blindar desse conceito. Por quê? Porque existe toda uma estrutura o tempo todo massificando, né, através de dietas, procedimentos estéticos, cirurgias plásticas e outros tipos de cirurgia, para deixar que a gente fique o quê? Exatamente desconfortável com o nosso corpo, para que faça com que a gente não goste do nosso corpo, ache que nosso corpo tem algum defeito. E aí, nessa história, você acaba nesse processo de envelhecimento. Vamos envelhecer, graças a Deus, porque só quem não envelhece é quem vai morrer cedo, e isso não vai acontecer com a gente, em nome de Jesus. Então a gente precisa lidar com isso, né? Precisa lidar com esse processo do envelhecimento do nosso corpo e lidar da melhor forma, porque senão a gente pira, certo? Então vamos bater um papo hoje sobre isso aqui. Quem vai chegando, o que é que eu digo aqui? Quem vai chegando não vai ficando atrás. Lembra da musiquinha? Quem vai chegando vai ficando atrás. Menina educada é assim que faz. Olha, nunca, jamais. Quem vai chegando, vai chegando. Quem vai chegando aqui vai compartilhando essa live com no mínimo 5 amigas aí, para bater um papo que é super importante.
É essencial a gente estar discutindo isso. E é essencial que outras mulheres também participem desse tipo de discussão. Para quê? Porque na sua grande maioria, quem faz as cobranças, quem faz a pressão, sabe? Quem multiplica, né? Quem propaga esse tipo de pressão são justamente o público, é justamente o público feminino. Então daí, além de a gente estar se protegendo, porque quando a gente toma consciência e a gente entende que existem gente lucrando com nossa insegurança com relação ao nosso corpo e com relação ao envelhecimento do nosso corpo, aí a gente começa a questionar e entender que o babado não é bico, que é bem diferente. Certo, meus amores? Tomar uma aguinha aqui. Quem chegou? Vanessa, seja bem-vinda, meu amor. Vanessa Gouveia. Tomar uma aguinha aqui. Nós estamos nesse mês de março, né? Onde normalmente se celebra, onde se celebra um mês dedicado às mulheres, não é? Aí tem muita gente que diz, mas as mulheres todos os dias são das mulheres. É verdade, todos os dias são nossos. Mas é importante a gente ter esse dia até que a gente não precise mais especificamente de um dia, porque é um dia, né, de alerta, na verdade. A gente tem um dia de alerta, mas a gente tem um mês onde a gente está discutindo várias questões que atingem aí o público feminino. Eu estou trabalhando aqui de uma forma bem mais intensa a questão da insegurança feminina, né? Dessa falta de autoconfiança nelas, porque eu comecei a observar através mesmo do que vocês começaram a falar para mim, como a autoconfiança determina o sucesso de cada uma nas áreas que escolhe e como ela fica oscilando em muitas mulheres e por vários fatores. Então, a partir daí, juntando todo o meu conhecimento acadêmico, o meu conhecimento de estudos, de cursos e a minha própria vivência, porque essa, sobretudo, é a mais importante e enriquecedora, porque vivi na prática e ainda vivo, porque sou mulher, não é? E estou fora desse padrão e porque eu consigo trabalhar de uma forma melhor do que outras mulheres. Então, eu estou aqui justamente para estar compartilhando, né, da forma que eu trabalho, da forma que eu vou identificando os mecanismos dentro da sociedade que querem fragilizar a minha autoconfiança, e a partir disso, quando você conhece e identifica o inimigo, você sabe exatamente como combater. Então, por isso que é importante você conhecer todos os processos, ter conhecimento. Por quê? Eu sempre falo assim, que quando a gente sabe o caminho, para algum lugar, vamos lá, você pode até porventura querer sair daquela estrada. Cansei, vou sair aqui daquela estrada. Mas quando você quiser voltar para aquele lugar que você gosta, né, que você sabe que vai se sentir bem, o que você quer ir, você sabe o caminho. Eu sei o caminho. Você pode até esquecer momentaneamente, mas se você sentir uma necessidade, você pode retomar esse caminho de volta e voltar para a sua trilha. Então, quando você tem conhecimento das questões, quando você entende que há por trás mecanismos, né, fatores que interferem para que você tenha essa insegurança com relação ao seu corpo, para que você tenha esse receio de envelhecer, você começa a entender que isso não é natural, mas que tem muita gente lucrando com isso. E a partir daí, começa a filtrar o que faz sentido para você, que tem a ver com você, com o que é natural e com o que não tem nada a ver e não é natural, e é só apenas um joguinho de manipulação, sabe? Para estar ali fragilizando, para quê? Para lucrar com isso. Então é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui. Josival, querido, seja bem-vindo! Então, meus amores, vamos lá bater um papinho aqui. A gente vai falar um pouquinho assim, olha, nós temos um pouquinho só da contextualização. Quando as mulheres começaram a sair das suas casas, né, deixarem de ser só apenas rainhas do lar, e dava até título de rainha, que era para enganar a gente de besta, né, para dizer que a gente era rainha que cuidava da casa, cuidava dos filhos, cuidava das roupas do marido, cuidava dos afazeres do lar e era rainha. Mas só só a mulher que fazia tudo, né? Era uma rainha sem súditos. Então,
Quando essa mulher começou a querer mais, a exigir mais, a entender que só isso não era suficiente para suprir todas as necessidades, as vontades, os anseios que existiam dentro dela, ela começou a reivindicar, né? Reivindicar mais espaço dentro da sociedade, reivindicar trabalhar fora, reivindicar votar também, reivindicar participar da sociedade e com seus plenos direitos. Então ela começou ao quê? Aí ela foi trabalhar, ela deixou de ter tantos filhos, como antigamente as mulheres tinham 8, 10 filhos, que era uma forma também de estar ali a mulher se dedicando cada vez mais somente à maternidade, porque mal acabava de ter um, paria, estava cuidando, daqui a pouco aparecia outro filho, né? Não tinha o controle, ainda não existia lá no iníciozinho do século, ainda não existia os métodos anticonceptivos, né? Não existia ainda a medicação e várias questões, como também não existiam os preservativos, na verdade, né? E o que acontecia? Às vezes a mulher tinha um filho atrás do outro. Eu tenho amigos, né, que eu conheço, mais velhos, que as mães tiveram assim, 10 filhos. Não, minha avó mesmo. Minha avó, se eu não me engano, teve 11 filhos. 11 foram 12 filhos, ou seja, um atrás do outro. Qual o tempo essa mulher ia ter para ela? Qual o tempo ela ia poder cuidar da vida dela? Não tinha nem tempo de sonhar, né, de dormir mal. Por quê? Porque já tinha vários meninos, várias crianças ali para ela educar. Porque o marido estava, o provedor da família, estava indo buscar o alimento e o sustento da casa. Então tudo isso fez o quê? Quando essa mulher partiu para dizer assim, ó, chega, quero conquistar meu espaço, quero conquistar o mundo, quero trabalhar fora, quero ser independente. Isso mudou a estrutura da sociedade, mudou os comportamentos, mudou os custos, mudou toda aquela estrutura. E a partir daí começou-se a pensar, nossa, agora você quer ir, tá, tudo bem, mas você vai também pagar um preço. E aí começou-se a criar vários mecanismozinhos, sabe? Para que as mulheres não pudessem ser tão autoconfiantes quando elas, na sua essência, elas são. Para quê? Para elas não irem tão longe. Para continuar, mesmo ela trabalhando, mesmo ela sendo independente, elas ainda assim ficarem fragilizadas, serem inseguras. Você quer ir? Pode ir, mas não pode ir tanto, sabe? É como se fosse uma liberdade vigiada. Vá, mas só vá até ali. Sabe quando a gente fala com o filho pequeno? Mãe, eu quero ir para tal lugar. Vá, mas você só pode ir até ali. Bem assim, queriam com a gente, né? E aí o que acontece? Quando a gente sai de uma área de submissão, de dependência econômica, dependência financeira, né? Aí a gente vai para o mercado de trabalho. Então, tudo isso, né, faz o que? Essa modificação, essa transição dessa mulher e dentro da sociedade que é machista, que não deixou de ser, sabe? O que aconteceu? Então, começa a criar esses mecanismos para desestabilizar. E uma forma de desestabilizar que eles perceberam, que foi percebida, é através da nossa imagem, né? Através do nosso corpo. Porque você preste atenção, porque a gente conversa tanto, se fala tanto sobre o corpo feminino e a gente não vê a mesma intensidade com relação ao corpo masculino. O que é que tem de tão temeroso que é preciso o tempo todo estar falando, né, fragilizando a mulher na sua autoestima, na sua autoconfiança, a partir da sua imagem? Porque a mulher nunca está... A mulher, ela é para nunca estar satisfeita com o corpo que ela tem. Porque a partir do momento quando ela está satisfeita, e aí eu vou entrar mais na frente porque essa questão do envelhecimento, ela não é facilmente manipulada. Ela não é facilmente controlada. Por quê? Porque essa mulher questiona, ela sabe das coisas. Então a sociedade machista, ela não gosta desse tipo. Ela não gostou, ela não se adaptou com essa realidade. Fingiu que aceitou que nós fomos ser independentes, mas criou esses mecanismos. E a partir daí, criou-se o mito da beleza, não é? Você preste atenção, hoje menos, mas ainda existe. Para determinados cargos, né, para desempenhar determinados cargos na empresa, olhava-se a aparência. A aparência, não estou falando, não é a roupa que você estava vestindo, não, é a sua questão estética mesmo. Você é muito competente, você é muito inteligente, mas você não
pode ficar aqui. Temos até uma novela uma novela mexicana, antiga, se eu não me engano, Bela a Feia, que era extremamente competente, inteligente, né? Ela se apaixona, é um clichêzinho, ela se apaixona pelo dono da empresa, pelo seu chefe, mas ele não olha para ela. Por quê? Porque ela é feia, Betty a Feia, né? Veja como é cruel essa questão, porque em detrimento existiam outras mulheres que eram bonitas, então havia aquela rivalidade entre as feias e as bonitas. Então existia um padrão, né? Criou-se um mito de ser bela. Então a beleza, aquelas que eram bonitas, elas poderiam estar em papéis, em trabalhos, talvez não, com certeza, melhores, onde estivessem recebendo pessoas, e quase para alguns trabalhos, ter uma mulher dentro desse padrão, dentro dessas medidas que teoricamente seriam as aceitáveis, exigidas, seria quase um troféu, porque ela está ali, né, tão linda, aquela mulher bonita, era um troféu para ser uma obra de arte ali naquela empresa. Enquanto que as feias, aqui estavam fora do padrão, eram aquelas que estavam ali carregando o piano, né? Se viam para ser as grandes mentoras, as idealizadoras dos projetos e fazer as coisas. Então existe isso aqui, olha, lá atrás, já criando essa rivalidade de forma sutil, mas extremamente presente, e até hoje a gente sente isso. Quantas vezes não chega uma mulher num ambiente, uma mulher que está dentro desse padrão, uma mulher bonita, e aquela outra que não se sente confortável com seu corpo, que acha que não é bonita, está totalmente contaminada por esses conceitos da sociedade machista, por esse conceito do mito da beleza, ela começa a torcer o bico para aquela mulher, ela começa a olhar aquela mulher de lado, começa a colocar defeito, e como não olha defeito no corpo dela, começa a dizer, ela é arrogante, ela é chata, sem nunca ter conversado com essa mulher. Então existe isso, né? E aí o que surge dentro dessa perspectiva, justamente de estar manipulando, de estar colocando umas contra as outras, para que a gente seja realmente mais facilmente manipulada e muito mais facilmente também fragilizada. Manipulada no sentido da fragilidade, de que a gente fique insegura. Misa Tâmara, seja bem-vinda, meu amor. Gatona maravilhosa. Então, aí a gente veio dentro aqui, né, dessa questão. E aí o que acontece? Entra dentro disso, né, desse mito da beleza, desse padrão que acabam estabelecendo, e aí a gente começa a comprar essa ideia de que realmente, além de ser bonita, além de ter um corpo perfeito, como dito, a gente ainda tem que ser jovem. E aí entra essas questões do padrão. Mas quando a gente observa a história da humanidade, quando a gente olha para o período medieval, quando a gente olha para o período do Renascimento, e quando a gente olha para as décadas de 90, de 30, de 50, de 60, a gente vê que o modelo, o padrão de beleza para a mulher é totalmente diferente, e para os homens também, mas com relação ao corpo. A Marilyn, que foi um símbolo sexual, não é? Uma mulher extremamente bonita, dona de si, segura, ela era uma mulher que, se fosse hoje, talvez ela se enquadrasse no plus size. Ela não seria uma mulher magra, sabe? Ela seria uma mulher que não se encaixaria dentro desse padrão de beleza de hoje. Então, aí a gente não faz essas observações, a gente não consegue, né, fica tão no automático que a gente não consegue, e aí a gente é levada dentro dessa onda e começa a adoecer, começa a se culpar, começa a não gostar do seu corpo, começa a entrar numa pilha, né? É uma pilha podre, porque você começa a entrar numa pilha que você não pode envelhecer. E isso acontece justamente nas mulheres a partir dos 30 anos. É quando o sinal de alerta na cabeça delas começa. Primeiro, vem a questão da maternidade. Muitas querem ter filhos, outras também não querem, mas às vezes são pressionadas a quererem, né? Questão de relacionamento. Se ainda não arranjou alguém, já começa a sentir que está velha. A palavra é essa. Começa a sentir que está velha. Nossa, será que eu não vou conseguir ninguém? Né? Existe também a questão do nosso relógio biológico. Sim, isso é um fato, não é? Mas não precisa nesse exagero que a gente tem visto, essa pressão tão grande e que está tornando a gente mulheres extremamente inseguras e vulneráveis, inclusive a relacionamentos abusivos, para ter um relacionamento de qualquer tipo, para justificar que você é uma mulher casada, que você é uma mulher que tem um homem do seu lado. Parece
que é uma história da carochinha, né? Parece uma coisa assim surreal, mas existem muitas, são muitas mulheres mesmo vivendo ou pensando exatamente assim. E isso só faz com que ela se torne uma mulher mais insegura. E quanto mais insegura, mais a gente fica vulnerável. Mais insegura, mais a gente não avança. Quanto mais insegura, mais a gente não vive os nossos sonhos, não vive os nossos desejos. E é aí que começa o grande problema. Então aqui, a mulher começa a perceber, né? A gente começa a perceber que parece que a mulher não pode ser. Ela tem que se manter sempre jovem. Veja que a gente até tem um termo hoje que fala as novinhas, né? As novinhas, ou então as piriguetes, para designar algumas mulheres mais velhas. E existe uma carga aí, uma adjetivação pesada, né? Uma coisa assim, um rançozinho, né? Parece então, justamente para essa coisa de jogar a mulher mais velha com a mulher mais jovem, quando na verdade a jovem precisa da mais velha, né? E a mais velha também, né? Precisa da mais jovem. Por quê? Porque nós mulheres precisamos umas das outras. Por isso que é tão importante a gente estar discutindo isso, e justamente entre mulheres, para se fortalecer. Porque nós não temos totalmente nossos direitos assegurados, né? Quando uma mulher só fala, nada muda. Mas quando várias mulheres se juntam, né, começa a mudar. E para mudar essa questão dessa cobrança excessiva em cima do corpo feminino, essa pressão pela mulher não envelhecer, é preciso que comece pela gente. No processo de aceitação, né, num processo de reconhecimento e de valorização de todas as etapas das nossas vidas. 15 anos é importante, que é um momento de transição. Os 18 anos é importante para a mulher, os 20, os 30, os 40, os 50, 60, os 70, os 80, todas as fases. Os 100 anos também, porque nós vamos viver 100 anos. Então, por isso que a gente tem que estar bem com a nossa mente e bem com o nosso corpo também, para que a gente chegue lá, envelheça de uma forma tranquila, né, e extremamente segura com o nosso corpo, aceitando aquilo que é possível, aceitando aquilo que não é possível mudar e desfrutando das coisas boas que também vai acontecendo dentro desse processo. Então a gente percebe revistas, ainda tem as redes sociais ainda tem, hoje as redes sociais potencializam, mas na década de 80 e de 90 a gente via muitas revistas, a gente via propagandas de cigarro, né? A gente via propagandas de carro com mulheres belíssimas, magras, modelos, top model, corpos que a maioria da população, né, das mulheres não teriam jamais, porque viver ter aquele corpo daquela forma era preciso fazer várias plásticas, era preciso fazer vários sacrifícios, inclusive aí dietas malucas. Então sempre associava essas mulheres bonitas a quê? A poder, né? Então se você tinha aquele carro poderoso, aquele carro bonito e tinha aquela mulher, significava que você poderia ter a mulher. Veja, trabalhando sempre a gente, o corpo feminino, a mulher como se fosse um objeto, né? Marcas de bebidas também, de cervejas, né? Até hoje a gente sabe que diminuiu bastante, já não se vê mais, mas ainda tem algumas que utilizam, mas a gente percebia que existia muito aquela coisa da festa e não sei o que, e da mulher estar ali, aquele corpo disponível, mas sempre de mulheres jovens, nunca jamais de uma mulher mais de 30 anos. Até hoje a gente ainda carrega esse ranço de falar assim, nossa, quantos anos você tem? Aí você diz assim, eu tenho 40, ou então eu tenho 30, né? Eu tenho 35, eu disse, nossa, nem parece, você parece que tem 18, parece que você tem 20. Não é? Quantas vezes a gente não se pega aí, a gente acha que é um elogio. Sim, não é? Então, como se envelhecer fosse algo ruim. Eu não estou criticando porque você fala isso, mas eu só estou observando como isso, no nosso dia a dia, impacta na nossa imagem. Quando eu falo para você que tem 30 ou tem 40, nossa, você tem cara de 25. Então, quer dizer que uma mulher de 40 é uma mulher feia, é uma mulher acabada. E uma menina de 25, uma menina de 18 é uma mulher... então é para você se manter sempre com 25 e 40. Não é à toa que a indústria de cosmético, ela trabalha muito com isso. O que é que ela diz? Bloqueio, né? Vamos retardar o envelhecimento. Retardar o envelhecimento. Aí ela disse assim, vamos combater as rugas. Olha, vamos combater as rugas. Gente...
As rugas é natural de um dia existir, pelo amor de Deus. Vamos combater. Outra coisa aqui, vamos retardar o envelhecimento, né? Vamos ter o corpo que você sempre quis. O corpo que você sempre quis é o corpo que você nasceu, criatura. Não é o corpo que eles querem vender para você como sendo o ideal. O corpo que você nasceu é que é o perfeito para você. Então veja como na linguagem, de forma subliminar, vai se passando o conceito de que a gente não pode envelhecer, de que tem que se manter sempre jovem, né? De que tem que estar com o corpo sempre sarado. Não é que você não tenha que ter saúde, é diferente. Eu estou falando aqui da questão estética, desse combate, né? Dessa cobrança excessiva para a eterna juventude entre as mulheres. E aí eu falo isso, sabe, que é muita vontade, porque a gente não percebe essa cobrança no corpo masculino. A gente vê os homens envelhecendo, parte dos 30 anos, né? E a gente não vê os homens com essas mesmas preocupações. E a gente não encontra, quando a gente encontra com esses homens que depois dos 30, eu não vejo entre eles dizendo, nossa, como você envelheceu, ou nossa, você está com 35, mas está com cara de 18. A gente não vê esse tipo de coisa. Não vê porque não existe dentro deles, é verdade. E por que existe dentro da gente? Porque a gente também não era para existir. Só que existe esse fomento, sabe? Existe dentro dos meios de comunicação, dentro dessa indústria que ganha com a nossa fragilidade, existe um incentivo para que a gente consuma depois justamente aquilo que eles têm para oferecer. Para quê? Para combater o aparecimento das rugas, para retardar o envelhecimento precoce, para que você tenha o corpo que você quer, sabe? Para tudo isso. Aí você pode dizer assim, Isabel, você é contra. Não, eu quero que você reflita, porque tudo isso vai fazer, se você não entender, você vai ficar à mercê desse bombardeio que existe aí dentro da sociedade e vai fragilizar você na sua autoconfiança, e isso vai impedir de você de ir mais longe, porque vai fazer com que você entenda que você, quando você olha e você não gosta do seu corpo ou acha que tá velha, aí você diz, eu já tô velha demais para fazer determinadas coisas, eu já tô velha demais para acampar, isso não é mais comigo. Não, você tá velha demais aos 40, aos 30 anos para acampar, e quando sabe? Aí você diz, então eu tô velha. Tá velha por quê? Para fazer, se você tá com saúde, se você tá bem, se você tem condições que naquela época, quando você tinha 25 ou 15 ou 18, você não tinha, por que você não vai? Eu tô velha demais para mudar de carreira. Você tá entendendo o que é que eu quero dizer para vocês? E como isso vai impactando e fragilizando e aumentando a nossa insegurança? Por isso que é importante vocês conhecerem. É importante a gente estar refletindo e questionando as coisas. Então a gente vê aí, sabe, essa disseminação, né, dentro da sociedade, esse trabalho que há com relação à imagem do nosso corpo e essa quase obrigação de a gente se manter sempre jovem. Tanto é que às vezes em vários relacionamentos, quando acaba que o homem deixa a mulher, na verdade, e aí ele vai se relaciona com o quê? Normalmente ele se relaciona com a mulher da mesma idade que ele, da mesma geração que ele. Não, ele vai atrás das garotas mais jovens. Justamente por quê? Porque quando ele aparece nas reuniões de trabalho com aquela garota mais jovem de 18 anos, ele já 40, 50, às vezes até com 60, aquilo é quando se mostrasse para ele, lembra da propaganda? Que eu disse para vocês, da história de que a propaganda, quando tinha aquele carro poderoso, maravilhoso, aquele carro top de linha e que aparecia aquelas modelos. Então a associação que fazia era o quê? Se você tiver aquele carro, você vai ter uma mulher desse tipo. Tá entendendo? E depois a gente começou a falar da Maria Gasolina, sabe? Aí a gente começou a entrar na história deles. Então, aí acontece muito disso. Os homens mais velhos deixam as suas mulheres, que começaram o processo de início, tudo na vida, e depois vai atrás daquelas mais jovens. E chega com aquelas mulheres mais jovens nos ambientes, quase como se tivesse um troféu, mostrando aqui, ó. Ele às vezes já tá caqueto, caindo, mas tá aqui, ó, se achando. E ninguém acha isso absurdo. Quando a gente vê o contrário, que uma mulher mais madura se relaciona com um homem mais novo, a primeira coisa que diz, esse cara aí tá tendo alguma vantagem. Ela tá sustentando esse cara. Tá vendo que esse cara mais jovem não vai querer essa mulher velha?
É isso que se fala. E isso tudo a gente vai reproduzindo, isso a gente vai falando, vai comentando. E a gente mesmo, sabe? Eu também já fiz isso. Hoje mais não. Mas eu também já passei por isso de condenar, de apontar. Nossa! E aí o que acontece? Alimenta ainda mais, é combustível mais ainda, né? Um combustível a mais para que a gente fique insegura com relação à nossa imagem, com relação ao nosso corpo e ao processo de envelhecimento, que é natural, gente. É natural envelhecer. O natural, o que é não natural é você morrer jovem, que não é isso, né? O tempo vai passar e que bom que ele vai passar, que eu quero acompanhar. Mas o que a gente vê? A gente quer que o tempo passe, a gente quer morrer velha, mas com um corpo de 15, de 20, não tem como. Mas eu quero te dizer que essa ideia que a gente acaba percebendo, isso vem muito disso, porque existe uma indústria que ganha, que lucra com a nossa insegurança. Sobretudo com o nosso corpo, sobretudo com a nossa imagem. Então, por isso, existe esse estímulo cada vez mais para que a gente fique insegura e que a gente não queira naturalmente, sabe? Ou tenha medo de envelhecer, né? Ou tenha medo de envelhecer. Eu não estou dizendo que você não cuide do seu corpo. Eu não estou dizendo que você não procure tratamento de estética. Não estou dizendo para você respeitar, para você não fazer. Mas eu estou dizendo que respeite o tempo, o seu tempo, as suas fases. Nós somos mulheres de fases, então por que não respeitar as nossas fases? E a beleza em todas as fases. É isso que a gente precisa entender. Por isso que eu digo que às vezes há rivalidade entre as mulheres mais velhas e as mulheres mais jovens. Porque quando esse homem deixa aquela mulher, né, mais velha e pega aquela mais jovem, ela diz assim: me trocou por uma piriguete, me trocou por uma novinha, não é? Na verdade, é isso que faz. E aí o sentimento dela é se achando péssima, achando realmente que é velha, que não vai mais, não tem nada de bom. Aí ela sai, ela passou 20, 30, 40 anos, 30 anos casada, às vezes era um namorado, o marido dela desde a adolescência, e ela depois ela não sabe mais nem como paquerar, começar novamente a sua vida amorosa. Por quê? Porque ela acha que está velha. E aí, de repente, aparece um jovem, um homem mais jovem do que ela, um cara bacana, mas ela não abre espaço. Por quê? Porque ela acha que está velha. Ela se cobra excessivamente por conta dessa pressão que existe dentro da sociedade para que a mulher seja eternamente jovem, sabe? E não é à toa. Eu vou falar sobre isso também. Eu quero entender, eu quero saber se vocês estão acompanhando até aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Né? Me diz aí enquanto eu tomo uma aguinha. Thaís, Eliane, Aline, sejam bem-vindas, garotas. O que acontece, né? É uma pressão para que você seja eternamente jovem. É como se a gente tivesse que ter cada um a fonte da juventude, para a gente não envelhecer. E a gente vê isso, né, quando as mulheres mais velhas, quando as mulheres vão envelhecendo, como elas são, as oportunidades para elas vão rareando, vão diminuindo, ou então vão deslocando elas. E eu falo isso e trago essa questão para a gente estar trabalhando, além da nossa autoconfiança, para que a gente seja uma grande voz. Por isso que é importante a gente se unir, por isso que é importante o termo sororidade, sabe? Que significa irmandade, ser unida. Para quê? Para que a gente tenha voz. Quando a gente se junta e começa a questionar por que meu corpo, por que meu corpo não pode envelhecer? Por que eu não posso ter meus cabelos brancos? Por que eu não posso aceitar as minhas rugas? Quando você sozinha fala isso, nada acontece. Mas quando há um coletivo de mulheres falando, as coisas começam a mudar. Veja só, até um pouco tempo atrás, a programação, a televisão, os telejornais, as mulheres eram sempre mais jovens. Quando as mulheres começavam a envelhecer, elas eram trocadas por outras mais jovens. Os homens não. Os homens poderiam ter cabelo branco e ser, na verdade, eu acredito que
até ser mais velho era o ideal. Para quê? Porque a imagem do homem mais velho é de sabedoria, de amadurecimento, de charme. Já a mulher mais velha, não. Só que as coisas começaram a mudar a partir desse processo de consciência nossa. Avançamos em algumas coisas, tem outras que retrocedemos. Mas a gente precisa também pontuar aquilo que a gente avançou. Hoje você consegue ver algumas mulheres mais velhas trabalhando na televisão, em programas de telejornais, né? Mulheres mais maduras apresentando, coisa que antes não acontecia. Eu até já observei aqui, já pontuei uma questão da Fátima Bernardes, que apresentava o Jornal Nacional, e que ela saiu, porque ela entendeu, ela não deixou que tirassem ela. Ela disse, olha, já deu meu tempo, porque ela sabe que a mulher, depois dos 40, naquele programa, naquela visibilidade, naquele tempo, seria trocada por uma mais jovem. Ela saiu e foi realmente uma mulher mais jovem. Só que essa também, que foi a Patrícia Poeta, depois também por outros motivos, acabou saindo até hoje, é a Renata, não é? Que também é uma mulher mais jovem, né? Não é, mas também não é tão novinha como era antigamente. E você vê que o Bonner, ele tem seus cabelos grisalhos e não há nenhuma pressão para que ele pinte os seus cabelos. Mas vocês já viram a Renata ou qualquer outra apresentadora de televisão, de telejornal especificamente, ou repórter com os cabelos brancos? Salve algumas exceções. E aí a gente começa a ver também algumas repórteres mais velhas, né, mais maduras. Então isso tudo faz parte dessa pressão. Quando tem nas telenovelas, as mulheres que têm casos, mulheres mais de casos com homens mais novos, também a gente sempre via, antigamente, que era nesses folhetins, era retratado como se os homens mais novos só queriam aquelas mulheres para aproveitar e dar golpe. Claro que tem esses homens, claro que tem, mas quando era o contrário, sabe, a gente não via, era por amor, o homem ficava com a mulher mais jovem por amor, mas o homem mais jovem para ficar com a mulher mais madura, mais velha, não é por amor, é por interesse. Então, são coisas assim simples, mas que trabalhadas excessivamente, a gente vai absorvendo e vai criando isso como se fosse uma verdade. E aí vai se cobrando. Então, nessa você entra numa neura de não querer envelhecer, de ter medo de envelhecer, de ficar refém de botox, de cirurgia plástica, de procedimentos estéticos, de dietas excessivas, né, extremamente restritivas, para se manter dentro daquele peso, daquele corpo que é o corpo de jovem, ou que era o corpo que você tinha quando você tinha 18 ou 15 anos. Só que aí você você já passou por um processo, você às vezes já engravidou, você já teve mais de 1 ou 3 filhos, você trabalha, existem outras questões. Não para você se acomodar, eu estou dizendo isso, mas para você levar em consideração e não se cobrar excessivamente como você se cobra. Está mudo, Clóvis. Quem está ouvindo? Tá ouvindo? Tá tendo algum problema? Ficou mudo? Para mim aqui tá ok, gente. Diz aí. Tá mudo? Para mim tá ok. Vou continuar aqui. Vocês estão entendendo? Me diz aí. Dá um ok aí para quem tá ouvindo. Um ok. Tá mudo? Não, aqui tá tudo ok. Tá massa aqui. Alguém dizendo. Enfim. Então, aí o que acontece, né? Existe esse trabalho, na verdade, né, para que a gente se torne extremamente vulnerável, para que a gente se torne insegura, sabe? E quando a gente olha com os homens, a gente não percebe isso. Não existe esse incentivo. Ah, mas você pode dizer, mas Isabel, os homens hoje estão se cuidando mais, estão olhando mais para a sua imagem. Sim, mas eles não são cobrados. Quer ver uma coisa? Quando você encontra com uma amiga que faz um bom tempo e ela ali está casada, quando você encontra, na sua grande maioria, aí você encontra a primeira coisa que você fala, às vezes o homem já engordou, já está com a barriga, está careca, mas você não observa o parceiro, você observa a esposa, a sua amiga. Nossa, como você engordou, ou nossa, como você tá com cabelo branco, nossa, e as rugas, ou então começa a falar das suas próprias, sabe? Olha, eu engordei, aí às vezes já se desculpando, aí
diz assim, recebe um elogio. Como você tá bem, Isabel? Como você está bonita? Aí eu disse, mas eu engordei um pouco, né? Então já tenho algumas rugas, tô com alguma coisa, tô com melasma, né? Então começa, sabe, não receber esse elogio, porque não se sente, na verdade, merecedora, tá achando realmente que é velha, que não tem mais nada, sabe? Que é aquela coisa toda, sabe? Que não é mais aquela coisa toda, quando na verdade você é. Existe poder, beleza, né? Existe em todas as fases, na mulher de 15, na de 18, de 20, de 25, de 30, de 40, de 45, de 50, de 60, de 70, de 80, de 90, de 100. Claro que existe. E é importante que a gente observe e entenda que é bom envelhecer. Você só não vai envelhecer se você morrer. E que tá tudo bem você também cuidar do seu corpo, cuidar da sua pele, usar um protetor solar, gostar de fazer a sua limpeza de pele, gostar de fazer, cuidar da sua alimentação, fazer uma atividade, cuidar do seu cabelo. Isso tá dentro do autocuidado. Mas não ter medo e não querer estar exatamente, sabe, com 50, com 30 ou com 40, com cara de meninas de 18 anos, porque não vai bater, vai ficar uma coisa que você vai olhar e vai achar estranho. Eu estava olhando algumas atrizes belíssimas da década de 80 e de 90, que começaram a modificar o rosto, né? Que começaram a fazer tratamentos e começaram, aí a gente começa a comparar, gente, está totalmente diferente. A gente tem, tipo assim, essa atriz mesmo está irreconhecível. E existem outras que também utiliza, que também usa e está envelhecendo, sabe? Mas de uma forma plena, bonita. Por quê? Porque ela está aceitando o tempo. Claro, cuidando, se cuidando, mas não por isso está brigando com o tempo. Porque eu vou dizer, nessa briga a gente vai perder. Então que tal a gente se aliar? A gente olha para a Julia Roberts, né? Que foi a linda mulher, né? Aquele filme com Richard Gere. E ela tá maravilhosa, sabe? Aí você diz, Isabel, ela tá usando procedimento estético. Tá, mas ela não tá se deformando. Ela está de forma suave, ela está de uma forma harmoniosa, que eu não sou contra isso. Eu só não acho que é legal a gente ficar se cobrando. E mesmo aquelas que querem deixar os cabelos brancos, que não quer fazer algo para deixar, para retardar as rugas, ou para combater as rugas, ou envelhecimento, né? Tá tudo certo também. É bonito também. Sabe, por que uma mulher de cabelo branco não é bonito? Qual é o problema? Por quê? Porque se associou que mulher de cabelo branco, aí normalmente a gente vê bruxas, né, com cabelos compridos, brancos, né? A gente vê em filmes, a gente vê em desenhos, então a gente vai fazendo essa associação. Então o que acontece? Mulher que envelhece, mulher feia é bruxa. Quando às vezes querem fragilizar, a gente querem fazer um xingamento, a primeira coisa que se faz é utilizar o nosso corpo, ou o nosso peso, não é falar da nossa imagem. E aí, quando você não está bem, quando você não trabalha essas questões, isso acaba afetando você, certo? Ai, tá ok, né? Muito bem, Sueli. Ai, maravilha. E aí o que acontece? Aí a gente entra aqui, depois disso tudo, como é que você faz, né, para envelhecer, para não ficar insegura? Primeira coisa que você tem que fazer é entender toda essa questão que eu trouxe aqui, né? Entender que existe uma indústria por trás disso tudo que ganha com a nossa insegurança com relação à nossa imagem, com relação ao nosso corpo, com relação ao nosso envelhecimento, que querem justamente que a gente fique desconfortável com o envelhecimento para que a gente chegue nas clínicas e compre o envelhecimento. Compre o retardamento de rugas, o aparecimento, sabe? Para estar tirando uma série de coisas, marcas de expressão do rosto da gente. Então, existe gente que está lucrando. Quando a gente observa, e principalmente nas sociedades capitalistas, por quê? Porque é questão do consumo. Então, se a gente não consome, e nós mulheres somos a grande fatia da sociedade, né, que consome realmente, então assim, você imaginou, mais de 50% da população é mulher, você vai deixar de lado? Não, imagine. Então, quantos procedimentos, quantas escovas existem, enfim, uma infinidade. A área de cosmético, toda semana tem uma escova marroquina, tem uma hidratação de não sei o que, tem um botox de cabelo, tem botox não sei o que, tem uma pintura, tem não sei o que, tem várias coisas. Isso tudo é para quê? Para que a gente consuma. Se a gente
disser, eu tô bem com os cabelos brancos, eu me aceito. Você imaginou as clínicas, as empresas de tintura, de pintura de cabelo, de tinta de cabelo, vão falir. Vão falir. Se amanhã todas as mulheres amanhecessem e dissessem assim, eu não vou mais pintar meu cabelo. Pronto. O que não seria? Uma grande revolução. Então, quando a gente começa a entender e a gente sente que não é justo fazer isso, então a gente começa de forma em conjunto a se unir e a reproduzir esse discurso. E aí, quando a gente é em grupo e de forma coletiva, a gente começa a mudar a sociedade, né? Começa a mudar, inclusive, essas indústrias. Eu vi que a Boticário agora, ela fez uma campanha com mulheres maduras. Inclusive, ela pegou aquela atriz maravilhosa, a Lilian, né? A Lilian, esqueci do sobrenome, que eu sou para esquecer, sou ótima, né? Você já sabe. E é uma estrela, né? A mulher, ela já tem mais de 50 anos e começou a trabalhar isso. O que é? E por que antes não trabalhava? Tinha só aquelas até a juventude de 30, 45 e hoje já está se pegando mulheres de mais de 50 e colocando blogueiras, sabe? Incentivando, fez até concurso para incentivar mulheres maduras a serem digitais influencers. Por quê? Porque elas estão percebendo, existe essa pressão nossa, que não estamos satisfeitas, dizendo, nós vamos envelhecer sim, nós estamos satisfeitas com esse processo de envelhecimento e não vamos admitir essa história de dizer que vamos bloquear as nossas rugas, não vamos mais pintar o cabelo. Então, quando você faz isso, eles percebem que se não mudar, eles vão perder essa fatia da sociedade, né, consumista. Então, vão deixar de vender. Então, o que é que eles fazem? Eles começam a ampliar. É como a questão das mulheres plus size, das mulheres gordas. Há um tempo atrás, 15 anos, vou dizer 15 anos, não, 10 anos, você não achava roupa para mulher gorda, né? Roupa bonita, roupa de modinha, né? Nas lojas de departamento. Duvidei, não achava. Eu estou dizendo 10 anos, mas eu para ser generosa, coisas de 5 anos atrás, mais ou menos. Era um sacrifício para você ver, para você encontrar uma roupa. O que acontecia? Quando aquelas mulheres queriam ter uma roupa da moda, né? Elas faziam o quê? Recorriam a costureiras para fazer, porque elas não encontravam, era um sacrifício. Então, ele está dizendo, olha, ou nós não queremos com você, não queremos o seu dinheiro, né? Não queremos você aqui. Só que aí começou, tudo bem, só que a gente tem, no caso da gente do país, uma população que está dentro do que eles entendem que é um pouco o corpo, o peso ideal, nós estamos acima. Aí o que eles disseram? A gente vai perder essa fatia do mercado, então começaram a ampliar. Aí agora você vê blogueiras, né? Você vê digitais influencers, inclusive a gente vai ter um aqui na próxima semana para a gente falar sobre isso. Você vai ver que você tem roupas transadas. Aí hoje já se mostra uma mulher magra e uma mulher gorda com a mesma roupa, só com as modelagens diferentes. E isso vocês acham que é por quê? Fruto do quê? Desse processo de consciência nossa, da nossa consciência que a gente começou a questionar e a reivindicar de forma coletiva. Porque se só fosse eu falando, não ia mudar. Mas quando vocês começam, né? Quando nós, ou melhor dizendo, começamos a reproduzir, começamos a questionar e de forma conjunta isso, as coisas começam a mudar. Veja um outro caso, essa questão de assédio contra as mulheres, de abuso. Quando uma mulher sozinha se levanta, é muito difícil. Às vezes ela é acusada. O que é que se diz? Será que ela não fez alguma coisa para dar margem para o cara fazer isso? É um absurdo. A vítima parece que é responsável pelo que aconteceu. Mas quando temos casos onde tem 20, 30, 40 mulheres, não sei quantas mulheres, aí começa a chamar a atenção. Foi o caso do tal do João que diz que é de Deus, né? Bom, eu sou cristã, ele é de Deus, realmente, mas enfim, aquele caso ali é um fato que serve para outras coisas, foram várias mulheres. Então, quando a mulher, ela começa a levantar a sua voz para uma causa que é feminina, né, que é uma causa que é inerente, que é inerente ao nosso universo, e outras mulheres também começam a se juntar, aí sim a gente começa a fazer as transformações. Então, quando nós aqui aceitarmos que a gente pode sim envelhecer de uma forma tranquila, sem
essa pressão, sem necessariamente a gente estar julgando aquela mulher que não quer mais pintar o cabelo, aquela mulher que não quer mais fazer um procedimento estético para puxar, ou que não quer fazer uma cirurgia plástica para levantar o peito, ou para botar a bunda, ou para tirar a bunda, ou para botar peito, ou para tirar, enfim. Quando você aceita, sabe, essa mulher, você pode não querer, mas está tudo certo, mas você não condena a outra. A gente vai mudando os costumes, a gente vai mudando, inclusive, a sociedade e a indústria que lucra com a nossa insegurança. E nós vamos nos tornando mulheres mais seguras, mais autoconfiantes, que é justamente nesse momento, as mulheres depois dos 30, né, elas começam também esse processo de amadurecimento. Isso é um fato. Na verdade, nós já nascemos maduras, nós só vamos ficando melhores. Mas aí, a partir desses 30, que é tão emblemático também, né, para as mulheres, a gente vai ficando mais seguras. Então, é nesse momento que eles querem mais atingir. Porque quando a mulher é mais jovem, ela se ilude mais fácil, ela quer mais as coisas, ela não está tão preocupada na qualidade das coisas, né? Eu quero falar assim, elas estão mais, não estão atentas aos detalhes que são importantes, inclusive, né, na qualidade de produtos, e às vezes também de relacionamentos. Mas quando você está mais madura, e é isso que a gente vê, a mulher velha que eles querem colocar como algo que não presta, é porque a mulher madura, a mulher que envelhece, ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher que conhece o seu poder, é uma mulher que entende das coisas, é uma mulher que chega e conversa com o homem de igual para igual, é uma mulher que chega dentro da empresa e ela sabe que conquistou o espaço dela porque ela mesma foi e correu atrás. Não é porque ela serviu de interesse ou porque ela precisou, né, de ninguém para ajudar. Então, essa mulher segura, ela incomoda a esses homens que são frágeis. E ela incomoda esse sistema que quer lucrar com a nossa insegurança. Daí a importância de você ter esse conhecimento, de você ter essa consciência, ou melhor dizendo, para você não se cobrar, para você não se pressionar e você não querer entrar nessa linha justamente de não querer envelhecer, de agredir às vezes o seu corpo fazendo coisas que não é, e às vezes também se negando a fazer determinadas coisas, como por exemplo, eu já tô com 30, eu não vou vestir mais isso aqui não. Ou então começa a julgar, nossa, a mulher tá com 40 anos, tá de mini saia, isso não é roupa mais para ela. Ou então diz, não, eu não tenho idade mais para isso, não, de jeito nenhum, não vou mais vestir biquíni ou maiô, não, de jeito, ou eu não vou mais paquerar se você for uma mulher solteira, não, de jeito nenhum. Por que não? Por que você não vai vestir? A primeira dica aqui, eu vou dizer uma dica. Você vestiu, gostou, ficou bem pra você, ficou confortável pra você, você olhou no espelho, gostou, pronto, é pra sua idade. Seja o que for, é pra você. Sabe, essa coisa de ficar limitando, dizendo o que é e o que não é, ou tem que ser, isso esqueça. Quanto mais a gente vai se desprendendo dessas coisas, mais livre a gente vai sendo e mais segura a gente vai sendo. Então, é justamente por isso, porque essa mulher que já passou dos 30, essa aqui que vos fala já passou dos 30 e já faz um bocadinho de tempo que já passou dos 30, o que é que acontece? Ela é mais segura, e quando você é mais segura, você é livre, meu amor, para fazer as escolhas, para exigir, para falar, para questionar, sabe? É livre para controlar e ser a protagonista da sua vida, e inclusive para envelhecer da forma plena, linda, maravilhosa, respeitando o seu corpo, amando o seu corpo e aproveitando todas as belezas e maravilhas que existem em cada fase. Por isso que é importante você ter esse conhecimento de tudo isso que eu trouxe antes, para que você, né, não fique insegura com o envelhecimento do seu corpo, né? E outra coisa, às vezes tem mulher que diz, mas eu já tô tão velha. Namorou com o marido a vida toda, só teve aquele marido, né? Aquele namorado, aquele marido, casou a vida toda. Aí ela acha que o tempo só passou para ela, e para ele não passou não, foi? Mas você está entendendo? Claro que passou, mas a cobrança nela é tão grande, a pressão é tão grande, e ela ainda alimenta também essas questões, porque ela vive se comparando, ela vive consumindo esses produtos que também estimulam essa insegurança, e ela acaba por quê? Por achar que ela está desconectada, que ela está velha realmente, e às vezes quando o marido a deixa e passa a ter relacionamento com aquela mais nova, aí o que é que ela faz? Aí ela começa a querer, na verdade, recuperar, vamos dizer, o tempo que ela acha que foi perdido. Aí começa numa disputa de forma
de forma, claro que velada e não de forma consciente, a querer ser, sabe, jovem para até mostrar para o marido ou o ex-marido que é uma mulher jovem, olha aqui, não sei o quê. Gente, é totalmente diferente, sabe? Se você não se aceitar, se você não entender que esse processo do envelhecimento é natural, né? Que é natural para o homem e a gente tornar natural para nós mulheres, vai ficar muito difícil, a pressão vai ser muito grande e quanto mais a gente assumir e se apropriar disso, mais insegura nós mulheres vamos ser. E quanto mais mulheres inseguras, menos a gente vai conquistar as coisas, menos a gente vai realizar os nossos sonhos, menos a gente ser livre para ser o que a gente tem que ser, certo? Robério, meu amigo, seja bem-vindo! Grande coach, olha, coach, agora até enganchei, coach, fiquei emocionada, Robério, com você. Master Coach. Então, é isso que eu queria dizer para você, que esse processo de envelhecer, né, não ficar insegura, tenha muito a ver com você conhecer os mecanismos que fazem os mecanismos que fazem com que a gente fique insegura e que estimule essa insegurança com relação ao nosso corpo, ao nosso envelhecimento. Comece a questionar. Se fosse um homem, teria esse questionamento? Olha, eu vou lhe dizer que 99% não haveria. Aí você diz, então isso também não serve para mim. Sabe? Não serve para você. A gente vê tanta coisa, dietas malucas, que às vezes aí tá deixando as pessoas doentes. E eu já cheguei a fazer algumas, por isso, para ter o corpo mais jovem, né? Para ter o corpo mais magro. Enfim, quantas vezes você está se submetendo aí a cirurgias plásticas desnecessárias para se manter mais jovem? Você poderia estar fazendo outro tipo de tratamento, poderia estar fazendo limpeza de pele, coisas mais suaves, menos agressivas, e está se aceitando, porque os homens fazem isso, não é? Então, por que a gente também não pode fazer? Então, isso é muito importante, você ter consciência, para que esse processo de envelhecimento seja algo tranquilo, porque envelhecer é natural. É natural para o homem e é natural para a mulher. O que não é natural é a cobrança excessiva em cima da mulher para ela se manter sempre jovem. O que não é natural é você querer, né, lucrar com a insegurança feminina com relação à idade dela. O que não é natural é uma mulher não aceitar que o tempo está passando, não só para ela, mas para todos. E que é importante ela descobrir e passar a olhar e observar a beleza que há em todas as fases da vida dela. Então, isso é natural. O contrário não é natural. Então, não se deixe contaminar por isso, não condene quem está nesse processo, né? Não se condene, não se cobre e não olhe para o seu corpo, comparando com 18 anos. Claro que não vai ser igual. Se você já pariu, claro que seu corpo não vai ser igual. Mas o da Cláudia Leite Cláudia Leite não é você. Deixa eu logo lhe dizer. Você não é Cláudia Leite, você não tem a estrutura e os recursos que ela tem. Você é outra mulher. E mesmo que você tivesse os recursos que ela tem, ainda assim você também não seria ela. Você poderia até ter mais recursos que ela e ainda assim você não teria ela. Seu corpo seria totalmente diferente. Então, menos cobrança, mais aceitação, mais liberdade para a gente ser quem a gente nasceu para ser, na idade que a gente tem, sendo feliz com o corpo que a gente tem, envelhecendo numa boa, numa nice, certo? O que não pode envelhecer não é o seu corpo, o que não pode envelhecer é aqui. Aí sim eu digo que eu não tenho, nunca vou passar dos 25 na minha mente. A mente não. O corpo já não tem lá esses 25 anos e tá tudo bem. Há outras coisas que o meu corpo de 25 anos não tinha hoje, né? A segurança que eu tenho hoje eu não tinha aos 25 anos. O conhecimento que eu tinha hoje eu não tinha aos 25 anos. E tá tudo bem. E quando eu chegar nos 50, a mesma coisa vai acontecer. Então que a gente cobre menos da gente, se exija menos e se aceite mais. Certo, meus amores? A gente vai ficando por aqui. Hoje já é sexta-feira, não é? Quero que vocês tenham aí um final de semana maravilhoso, com menos cobrança, mais aceitação, se cuidando. A gente está num momento muito crítico da nossa sociedade, né, da sociedade brasileira, com
relação à pandemia, parece que a gente não aprende, e esse vírus não é brincadeira, ele é extremamente inteligente, ele se reinventa. Quando a gente pensa que está dominando, ele vem e está aí já atingindo números e números de pessoas que até então não eram nem infectadas, como crianças, jovens hoje, né? Hoje vários jovens estão sendo contaminados, as UTIs estão lotadas. Gente, fique em casa, não é? Ai, parece assim, eu que eu preciso trabalhar. Quem precisa sair para trabalhar, que trabalhe. Que a sociedade também, que o poder público faça a parte dele, não é? Que é importante nesse momento, porque não adianta você abrir os bares, não adianta abrir supermercado, shopping, colocar os ônibus que estão aí, os trabalhadores, se não suspender, os trabalhadores vão continuar indo para os seus trabalhos. Os ônibus lotados, então ali é um prato cheio para contaminação. Não adianta ficar dizendo só finais de semana ou esporadicamente, ou se tem uma atitude no momento drástica para que a gente possa viver mais na frente e depois de forma mais suave, ou então vai continuar isso. E aí as UTIs não vão dar conta, né? Os hospitais não estão dando conta. E mesmo que exista espaço para ampliar, não vai existir gente, porque os médicos, os profissionais da saúde, eles estão exaustos fisicamente e mentalmente. Quantas pessoas eles não estão perdendo ali nas mãos dele? Então, gente, vamos fazer, né, o nosso trabalho, né, a nossa parte. E eu fico muito emocionada também, porque eu tenho vários amigos que estão, vários colegas que estão precisando de UTI, né, ou que estão na UTI por conta da Covid, e a gente não sabe o que vai acontecer. Então pode ser comigo, pode ser com você, pode ser com qualquer pessoa. Então que a gente faça a nossa parte. Fique em casa, certo? Beijo grande para vocês. Aqui, me emocionei mesmo. Chorona! Isso mesmo, a gente não tem que ter vergonha da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade. E esse momento todo, né, a gente começa a ficar realmente preocupado, porque nunca vi isso. E aí as pessoas que muito próximo, né, quanto mais vai aproximando de você, mais você vai ficando com medo. Então que a gente faça a nossa parte, certo? E que o poder público faça também a parte dele, que a gente cobre também, certo? Um beijo grande, um final de semana maravilhoso, que a gente possa orar por todas as pessoas que estão aí nessa linha de frente, pelos médicos, profissionais de saúde, as pessoas que trabalham nos serviços gerais, enfim, todos que estão aí nessa batalha, e interceder, porque a oração tem muito poder, por todos que também estão lutando pela sua vida e pela sua saúde, não só com relação à Covid, mas também com outros problemas, certo? Beijo no coração de vocês e até segunda-feira, com fé em Deus. Saúde para todos nós.